Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Então vamos aos destaques. Governo se equilibra entre reformas ministerial e tributária. CPI do MST aprova convocação de ministro da Casa Civil e aumenta o número de mortos na Baixada Santista. Sabe aquela história de que reforma é sinônimo de dor de cabeça? Pois então, o governo tenta administrar duas, a ministerial e a tributária. Os focos são diferentes, mas a trabalheira... No caso da ministerial, é aguardada uma reunião entre o presidente Lula e Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para discutir esse assunto. O PP de Lira e os republicanos cobram espaço dentro do governo. Em outras palavras, eles querem ministérios. Já tem até os nomes definidos, mas falta o presidente bater o martelo. Acontece que sexta-feira Lula tem uma viagem para o norte e a tendência é de que essa janela de trocas ministeriais fique indefinida até a semana que vem. Tendência. Isso porque ontem Lira indicou que deve segurar a votação da nova regra fiscal até ter definido o novo desenho da esplanada. Impaciência de quem cobra, insatisfação de quem pode perder espaço. Eu conversei com o líder do PDT na Câmara, o deputado André Figueiredo. A gente falou sobre essa reforma ministerial e ele indicou insatisfação. Vamos ouvir o que ele disse. Nós vemos com muita naturalidade a necessidade de se abrir espaços em um governo que precisa ter uma maioria no Congresso para partidos importantes como o PP, Republicanos, União Brasil, que já está lá, PSD, enfim. O que a gente não pode, de forma alguma, é esquecer aqueles que sempre tiveram na mesma trincheira, principalmente nos últimos 6 anos, uma trincheira de oposição, de defesa de bandeiras valorosas para o campo da esquerda e centro-esquerda. Nós, do PDT, PSB, a gente tem sempre olhado como o governo está se comportando, mas, confesso, existe uma insatisfação pelo tratamento que está sendo dado. Inclusive, na bancada do PDT, muitas insatisfações, o que fazem com que a gente tenha a necessidade, nesse mês de agosto, ter um diálogo mais efetivo. E a reforma tributária? Bom, nesse caso, a dor de cabeça está com a equipe econômica do governo. O desafio é conter a ânsia por alterações no texto, alterações que podem ampliar e muito o número de exceções. Afinal, quando muitos querem pagar menos, aumenta o custo para todos. Sobre a reforma tributária, eu conversei com o senador Efraim Filho. Ele é coordenador do grupo de trabalho que foi formado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Esse grupo acompanha as discussões sobre a reforma tributária. Efraim comentou como será o trabalho a partir de agora. Nesta quarta-feira nós vamos estar reunidos com o presidente da CAIS, o senador Vanderlan, o relator Eduardo Braga e eu como coordenador do grupo de trabalho, para definir esse calendário de audiências públicas, debates que devem ali priorizar 2 eixos. Um eixo dos setores produtivos, então indústria, agro, setor de comércio, serviços, trarão a sua visão sobre os impactos que causam em cada um desses setores da economia. E o segundo eixo, os entes federativos. O senador também me disse que esteve em São Paulo no início desta semana. Ele conversou com Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado. Os dois almoçaram juntos, falaram sobre reforma tributária e, ao final, Efraim convidou Tarcísio para participar de uma rodada de conversas no Senado. O governador teria aceitado e agora é só definir a data. Recomeçou a maratona de CPIs no Congresso e ontem a CPI do MST aprovou a convocação do ministro Rui Costa. Essa aprovação ela tem sido vista como uma derrota para o governo. Isso porque foi uma convocação e convocação é diferente de convite. No caso da convocação, o ministro fica obrigado a comparecer ao colegiado. A Casa Civil responde pelas nomeações e indicações, e os deputados que defenderam a ida do ministro alegam que o MST teria sido nomeado para cargos dentro do governo Lula. A gente costuma encerrar os 5 minutos com assuntos mais leves, só que hoje eu vou pedir licença para registrar a situação na Baixada Santista. Ontem chegou a 14 o total de pessoas mortas desde o início da Operação Escudo.
Essa operação iniciou após o assassinato de um policial militar da Rota, que é a tropa de elite da corporação. Acontece que esse número começou a chamar a atenção, isso porque ele já é maior do que o registrado na Operação Castelinho, que aconteceu em 2002, também em São Paulo, e foi motivo de audiências na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã!